Doutor Flávio, o desafio é enorme de administrar o Maranhão até para reverter esse quadro social de índices africanos. É preciso uma dose de coragem muito grande. O senhor tem a dimensão desse problema enorme, já sentou, já olhou, virou da frente do espelho, estou pronto? Eu acho que a primeira coisa para estar pronto é nunca dizer estou pronto. A gente precisa sempre se aprimorar, se qualificar, e nesse caso da política, não é só apenas estudar os problemas maranhenses, como tenho feito, ouvir especialistas, etc. É sobretudo conhecer os problemas andando, vivenciando, e é o que eu tenho feito. Nesses anos a que me dedico à política, são 6 anos, de 2006 até hoje, conheço o estado inteiro e por isso posso falar das realidades que vejo. Essas tragédias, como disse no início, que não são números frios, não são estatísticas ruins, são realidades, dores, sofrimentos, lágrimas irreversíveis, irreparáveis, e isso é inaceitável. Então, eu me sinto pronto nesse sentido, da subjetividade, da motivação, mas procuro sempre compreender melhor as questões, compreender melhor os problemas, ver outras experiências, porque é possível mudar. De fato, você tem razão, nós temos dificuldades, há obstáculos, são muitas décadas de um caminho errado. Mas é possível mudar. O primeiro passo é esse, acreditar que é possível fazer. E nós temos um exemplo no Brasil. Nós, em 8 anos, 10 anos hoje, governando o Brasil, conseguimos fazer com que 23 milhões de pessoas saíssem da miséria extrema, né? Saíssem do patamar da pobreza. Nós estamos falando de uma nova economia que se criou. Nós implantamos o ProUni, que é um programa de inclusão social nas universidades, implantamos cotas, diminuímos a taxa de juros, que era quase, a Selic, que era de 25%, reduziu para 7%, em torno de 7%. Então, grandes mudanças foram feitas, a dívida externa foi praticamente quitada, a dívida soberana, a dívida do Estado brasileiro. Então, nós, em 8, 10 anos, fizemos uma virada histórica no Brasil, relação dívida-PIB, carga tributária, nós conseguimos, a relação dívida-PIB chegava a quase 55%, hoje está na casa dos 30%. Então, grandes mudanças foram feitas no Brasil. Ora, se uma nação de 200 milhões de pessoas, você consegue, com políticas públicas adequadas, obter bons resultados econômicos e sociais, no Maranhão também é possível, desde que nós façamos as opções corretas. No terreno econômico, priorizar os pequenos, priorizar a economia real, a pequena e média produção no campo e na cidade, e ter políticas para esse setor, porque é a economia real, é a cadeia produtiva do mel, é o pequeno agricultor, são os comerciantes, é o pequeno empresário, que esses têm que ter crédito, têm que ter incentivo, assistência técnica, acesso à tecnologia, para conseguir agregar valor e com isso a gente gerar emprego para os maranhenses. Queremos grandes projetos? Queremos. Mas grandes projetos que contribuam realmente para o desenvolvimento do Maranhão e que não sejam apenas promessas eleitoreiras, como nós temos assistido. Então essa é a virada econômica que nós vamos fazer. Aplicar bem o orçamento público, que nós desejamos fazer, aplicar bem o orçamento público. Nós temos 12, 13 bilhões e mais os empréstimos que o Maranhão obtém, recentemente obteve um do BNDES de quase 3 bilhões. Aplicando bem esses recursos, nós estamos falando da possibilidade de, em 4 anos, nós aplicarmos 60 bilhões de reais. É possível fazer muita coisa assim, desde que não tenha desvios, que haja eficiência, haja um sistema de controle social, haja transparência. Colocar tudo na internet, fazer licitação bem feita, não ter empresário que seja beneficiado porque seja amigo, né? Os amigos, eu tenho amigos empresários, mas não tenho empresários amigos, no sentido de ser favorecido. E deixo isso muito claro. Uma vez me perguntaram, mas Flávio, tu socialista, como é que tu vai te relacionar com os investidores? Disse, olha, é muito simples, é cumprir a lei e não querer ser sócio dos empresários. Eu não quero ser sócio de ninguém, meu projeto de vida não é ser rico, né? Eu tenho outros sonhos, a meu ver, melhores do que acumular riqueza de modo
ilícito, inclusive, né? De modo ilegal. Então, fazer uma boa aplicação dos recursos públicos e ter a visão das pessoas, né? A visão do ser humano. Saber que uma criança que morre é uma devastação para sempre. Saber que um idoso que passa a sua vida carregando um balde d'água na cabeça é um dano irreparável. Saber que nós temos a menor escolaridade do Brasil, isso é um crime. Isso é um crime. A negação de direitos, de oportunidades. Então, é ter essa visão clara do que é prioritário. E eu tenho certeza que é possível, sim. E repito, não avoco para mim, de modo pretensioso, a ideia de que eu vou fazer. Nesse momento, eu não posso fazer um discurso hipócrita, um discurso falso, de dizer que eu ignoro o meu próprio papel nessa história. Nesse momento, nós temos pesquisas, nós tivemos que mostram o meu nome numa situação de liderança nessa pré-campanha, e eu tenho responsabilidade. Eu não vou dizer que eu não compreendo o meu papel, mas o meu papel não é de fazer tudo sozinho, e sim de tentar liderar um processo, liderar um conjunto de forças, e com muita humildade, sabendo ouvir. E eu acredito sim, Américo, que se essa for a vontade de Deus, nós possamos, daqui a 4 anos, né, daqui a 5 anos no caso, né, quem sabe sentados aqui na TV Guará, fazer um balanço disso e a gente mostrar resultados concretos. Não é milagre no sentido religioso, né, no sentido de que tudo vai mudar por encanto, né? Os milagres são feitos em outra dimensão da vida, né? Na política não há milagres, mas é possível fazer muita coisa. E outros estados têm feito, a gente vê... Eu quando fui a Fortaleza a primeira vez, Fortaleza era uma cidade igual a São Luís. E hoje, eu recentemente fui como presidente da Embratur, convidado pelo governador Cid Gomes, para a inauguração do maior centro de eventos do Brasil em Fortaleza. Cidade que cresce no turismo, se desenvolve. A gente tem o exemplo de Pernambuco, enfim, mesmo Piauí, que quando eu era criança, na verdade, quando você era criança, tinha a história do Piocerão, né, Piauí, Ceará, Maranhão. O que a gente viu? O Ceará se desenvolveu, cresceu, tem indicadores econômicos e sociais melhor do que o Maranhão. E o Piauí, em muitos aspectos, basta olhar o ranking das 10 melhores escolas do Brasil. Não tem nenhuma do nosso estado, mas tem do Piauí, tem do Ceará. Então, como é que a gente aceita um negócio desse, né? Não pode aceitar, realmente. Estou ouvindo o senhor falar, evidentemente, passionalmente, entusiasmadamente. Isso, me parece, o senhor coloca em todas as funções que exerce, tanto que agora na Embratur, o senhor teve prêmios e recordes. Muito bem. Como é que um homem passional vê a vocação natural de São Luís, que é turismo, no comando do turismo nacional, como vê isso claudicando, com deficiências, com as praias sujas, com o centro histórico, que não é mais nosso, é do mundo, isso sendo tratado de uma forma quase leviana, isso frustra o maranhense, frustra o passional ou frustra o administrador racional? Quem está mais frustrado? Em primeiro lugar, Américo, eu não distingo a emoção da razão, porque quem é só razão acaba descambando uma espécie de cinismo, né? É racional. E quem é só emoção pode descambar numa espécie de fanatismo, né? Essa distinção não é minha, é de Weber, né? Ele disse, olha, o bom político não pode ser nem cínico, nem fanático, né? Ele tem que ter um envolvimento, agora tem que ter um envolvimento subjetivo. Eu optei pela política porque acredito nela. E foi um gesto difícil, porque eu era juiz há 12 anos e amava ser juiz. Eu não tinha nenhum problema de ser juiz, pelo contrário, gostava muito da minha profissão. E optei pela política por paixão e racionalmente também acreditava que era o melhor caminho. Nesse caso específico do turismo, é exatamente a soma dessas duas coisas. Deixa eu interromper. Eu acho que o sítio do centro... Pois não. Deixa eu interromper. Veja bem, você era um juiz federal, o homem, de situação resolvida, se a gente parar para olhar o aspecto puramente material, e o senhor resolve largar esta função de juiz federal para entrar na política, em um campo extremamente movediço. É claro que o senhor é um homem responsável com os outros, é mais ainda consigo próprio. Deve ter... Qual foi o grande dilema desse instante? Desculpe, agora eu estou entrando no campo tão pessoal, mas... Era o dilema do preço, né?
cada opção que você faz na vida, você paga um preço, tem ônus. Claro. No caso da política, os ônus são bem evidentes, sobretudo num quadro de enfrentamento de um poder violento, né, que é esse poder estabelecido no Maranhão. Quando digo violência, Sei. não é a violência física apenas, né, mas a violência simbólica, Gostei psicológica, emocional. Não, porque nós temos, infelizmente, um ciclo de crimes no nosso Estado, que eu lamento muito, né, crimes relacionados à política. Mas, quando eu fiz essa opção, era o raciocínio em torno dos ônus, né? Ser agredido todos os dias não é algo simples, não é algo indolor. Você, com o tempo, desenvolve uma técnica de lidar com isso, mas é um preço que você paga. O preço dos cabelos brancos, do cabelo que cai, das dores das experiências vividas. Mas, em poucos instantes, tive arrependimento nesses 6 anos. Se eu disser que em nenhum momento, é mentira, e eu não minto. Mas, poucos instantes, 15 segundos, 1 minuto, né, em 6 anos, eu pensei, talvez se eu fosse juiz, seria melhor. Mas, de um modo geral, eu tenho muita convicção do acerto da opção, apesar dos preços, apesar dos ônus, porque eu acredito que o dever está na frente. Eu realmente tenho esse patriotismo, eu acredito no Brasil, acredito no Maranhão e ajo segundo esse entendimento. Ontem, na semana passada, o grande brasileiro Oscar Niemeyer nos deixou, militante do nosso partido, né? Comunista. Um comunista de longas datas, né? E amigo do PCdoB. Ele tinha 2 inimigos, era o capital e o ângulo reto. Isso, exatamente. E ele disse uma vez, perguntaram a ele já aos 100 anos o que era a vida. Ele disse, a vida é um sopro, é 1 minuto, passa muito rápido, essa passagem nossa sobre a Terra. Então, o importante é aproveitar bem esse minuto, esse sopro, né, que o Niemeyer definiu, e procurar fazer coisas boas. Então, eu fiz essa opção e estou feliz com ela, dentro do que é possível, e fazer. E foram meses de muita dúvida, em 2005, 2006, e adotei essa saída. O senhor falou há pouco que é agredido diariamente. Quanto mais cresce, mais pedrada vai apanhar. Está pronto para essas pedradas? Novamente, eu estou pronto no sentido que eu não tenho medo. Sim. Eu não tenho medo nenhum. Mas espera por elas. Não me intimido. Não vacilo 1 minuto. Agora dói, porque tem a dor da injustiça. É a dor de quem é da mentira contra você. Então, subjetivamente, não é a melhor coisa, né? Todo mundo que nos assiste agora sabe disso. Agora, compreendo que faz parte dessa pequena política, dessa baixa política que a gente procura superar, né? Uma coisa é a crítica que eu faço ao modelo político. Eu não agrido pessoalmente ninguém. Meus adversários sabem disso. Eu não me imiscuo, não me intrometo na vida privada, na vida familiar e não invento. Nós estamos tratando aqui de realidades sociais e econômicas. A crítica é um modelo, a crítica é uma realidade. Sei. E acho que esse deve ser o debate político, né? Deve ser travado assim. Espero que nós possamos, quem sabe, em 2014... manter nesse nível. Manter nesse nível, é o meu desejo. Né? O Edivaldo Holanda, o futuro prefeito, o doutor Edivaldo Holanda, ele parte da vitória dele, evidentemente, deve-se ao doutor Flávio Dino. Claro, uma parcela de responsabilidade. O senhor vai cobrar dele? Cobrar não é a palavra correta, né? Eu, Américo, procuro ser leal com politicamente, 2014, garoto, bora? Não, eu sou leal com meus amigos, o meu sentimento em relação a ele é de ajudá-lo ao máximo, né? Nós somos parceiros, hoje somos amigos, construímos uma relação de muito respeito recíproco, de muita afetividade, de muita convicção de partilharmos dos mesmos desejos. Somos pessoas diferentes, com experiências diferentes, vivências diferentes, mas hoje estamos unidos. Se ele derrapar, o senhor denuncia? Ele não vai derrapar. Não.
Só uma suposição. Ele pessoalmente não vai derrapar. Com o tempo, você que é um homem mais vivido do que eu, né? Não. Mais vivido do que eu. Minha mãe morreu com 107 anos, eu estou no rumo. Mas, espero que ultrapasse, né? Espero que ultrapasse. Então, Américo, você com a sua experiência de vida sabe que você olha no olho da pessoa e começa a distinguir quem fala a verdade e quem está mal intencionado, né? E olhar no olho do Edivaldo é ver sinceridade de propósitos. Eu tenho certeza que da parte dele as coisas vão caminhar bem. Naturalmente, problemas sempre há, por uma série de razões. Problemas que às vezes independem da vontade da pessoa. Hoje eu administro um órgão federal. Nem sempre as coisas acontecem como eu imagino que devam acontecer, porque tem outros órgãos. Ontem, na semana passada mesmo, nós tínhamos uma ação conjunta com outro órgão de governo e eu imaginava que as coisas deveriam ir por um lado e não foi possível. Houve, na parceria, houve uma nova forma jurídica de fazê-la, o importante é o resultado ser alcançado. Então, o importante é a vontade pessoal de acertar e Edivaldo tem muito essa vontade. Doutor Flávio, infelizmente nosso tempo esgotou, a conversa estava ótima, as câmaras são suas e fale ao povo do Maranhão. Bom, novamente agradecer e não quero deixar sem resposta a sua pergunta sobre o Centro Histórico. Sim. Como cidadão de São Luís, como cidadão maranhense, é um compromisso de vida. Nós temos divulgado no mundo inteiro essa beleza do nosso estado, da nossa cidade, e precisamos qualificar o Maranhão e São Luís cada vez mais como um destino turístico apto a encantar o mundo, já que todas as potencialidades temos. Então, esse exemplo do Centro Histórico, ele é simbólico, né? Ele é elucidativo do conjunto de questões que nós tratamos aqui nessa entrevista, porque é aquilo que é belo em si mesmo, mas que não é tratado adequadamente, que precisa de um investimento do Estado, atenção do governo, e isso nós temos em vários planos da nossa realidade. Então, quando nós falamos em mudança, em renovação, é olhando algo como o Centro Histórico, né? São centenas de anos de experiência da humanidade ali acumuladas, são vidas, milhares de vidas que passaram por ali ao longo desses séculos, é a beleza impregnada nos azulejos, é a beleza do nascer e do pôr do sol, são aventuras e desventuras, são alegrias e tristezas, são sonhos, esperanças, tragédias, desesperanças, felicidades e infelicidades que estão ali, naquele sítio. São vivências humanas e nós precisamos fazer com que o governo, os governos, a política de um modo geral, respeite essas vivências humanas de séculos e a gente consiga olhar para frente como o nosso povo olha diariamente. O nosso povo sofre muito, mas o nosso povo não deixa de acreditar, não deixa de rezar, não deixa de orar, não deixa de sonhar, não deixa de ter esperança. O meu maior professor é o cidadão, a cidadã que poderia desistir, mas não desiste, segue adiante. E acredita que seu filho, seu neto vai ter um futuro diferente. É assim que eu acredito também. Doutor, muito obrigado. A TV Guará está às suas ordens e até uma outra oportunidade. Prazer, Américo. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.